Bem-vindo ao Esteves aqui para mais um tutorial. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar uma releitura, uma versão 2.0 de um exercício que a gente fez aqui há um tempo atrás, construção do rosto. Para começar, eu vou construir um círculo e vou dividir ao meio na vertical e vou dividir ao meio também na horizontal. Isso aqui é algo que já é bem conhecido, porém, enquanto eu for construindo aqui, eu vou te explicando o porquê que é importante a gente exercitar isso muitas e muitas vezes. Bem, peguei aqui metade do círculo, joguei para baixo e vou aqui formar a cabeça. Muito bem, formei aqui a cabeça. E vou achar aqui agora as proporções de olhos, nariz, boca. Vou dividir essa parte, a metade do círculo, em 3 partes e achar aqui a linha dos olhos, ok? Essa é a linha dos olhos. O nariz eu vou posicionar na base do círculo e essa parte de baixo também vou dividir em 3 partes e achar a linha da boca. Vamos começar pelos olhos. Vou pegar esse espaço aqui do centro até a lateral e dividir em 4 partes e as 2 partes do meio é equivalente ao tamanho ideal para a gente trabalhar o olho, porém vou aqui apenas esboçar, repetir o mesmo processo para o outro lado, né? Manter aqui a simetria. E vou trabalhar aqui agora o nariz. Observe que eu peguei o mesmo alinhamento ali do espaço entre os olhos e é como se você construísse aqui parênteses. E agora trabalho aqui as narinas. Observe que é um processo bem simplificado, porém o resultado final é o que importa, ok? Então pronto, vou aqui apenas insinuar aqui uma profundidade. E vamos trabalhar aqui agora acima dos olhos, um traço aqui que é a pálpebra, que são as pálpebras. Então traço isso aqui acima dos olhos. Vou posicionar aqui também a sobrancelha. Observe que a sobrancelha atinge ali a linha do centro do círculo. Pode até ultrapassar um pouquinho, mas nunca construa essa sobrancelha aqui totalmente na parte de cima aqui do círculo. Vai ficar muito distante dos olhos e fica um pouco esquisito. Vamos para a boca. O alinhamento aqui do centro dos olhos e pego e divido ao meio esse espaço aqui no rumo do nariz. Ó, pego esse alinhamento que eu peguei e dividi ao meio para achar aqui embaixo a linha da boca. O tamanho ideal para eu trabalhar aqui é a boca, ok? A boca ele ultrapassa um pouquinho ali a largura do nariz. Importante para dar um aspecto bonito para o desenho. E falando disso, de aspecto geral que você vai dar para o desenho, é importante você saber o que é fundamental para que o seu desenho fique bonito. Muitas vezes você pode utilizar toda essa proporção e ainda assim o desenho ficar feio. Isso é possível. Então é importante a gente observar o que é necessário, o que é importante para a gente deixar o nosso desenho aí bonito, um aspecto legal aí mesmo. Muito bem, orelhas entre olhos e sobrancelha até a altura do nariz. Esse é o tamanho ideal para a gente trabalhar aí a orelha. E sempre tomando cuidado para não colocar a orelha muito aberta. Então mais ou menos esse espaço que sobra aí do final do olho até a lateral do rosto. Esse é o limite que você pode usar para trabalhar aí a sobrancelha. Pescoço, isso depende muito do aspecto que você quer dar para o personagem. Se é uma figura feminina, geralmente tem um pescoço mais delicado. Então você pode trabalhar um pescoço mais fino, mais longo, que vai dar um aspecto aí bem elegante para o desenho. Vou fazer aqui só insinuar aqui amassando o rosto. Mais uma rabiscadinha aqui, só para insinuar uma sombra. A gente vai ver depois como é que a gente vai fazer esse sombreamento aqui. E vou pegar agora essa parte de cima e vou dividir aqui também em 3 partes iguais. E na primeira marcação aqui de cima eu vou marcar onde seria a raiz do cabelo. É importante a gente saber ali o tamanho ideal para se construir ali a testa, para começar a raiz do cabelo, para a gente ter um resultado também legal. Lembre-se que tudo isso que eu estou mostrando aqui é para que a gente consiga ter uma harmonia no resultado final, para que o desenho realmente fique bonito. Pronto, vou esboçar aqui o cabelo rapidamente. Essa é uma versão
um pouco mais simplificada, porém o resultado final aqui você vai ver que vai ficar bem legal. Eu fiz aqui há um tempo atrás um desenho onde eu comecei ali pelos olhos, fazendo o olho mais realista e depois fui acrescentando, observando a distância ali dos olhos para o nariz e fui pegando isso sem esse processo de construção. Agora quero mostrar esse processo todo porque eu considero que esse aqui seja mais fácil para quem está iniciando, né? Primeiro fazer essa construção para depois começar a detalhar olhos, nariz e boca. Então observe que apesar de ser um processo simples, você repetindo isso aqui algumas vezes, você vai perceber que você vai começar a ter facilidade em desenhar rosto e rostos bonitos. Passei aqui a borracha apenas para suavizar aqui todo esse esboço mais sujo. E agora eu vou passando a limpo. Vou delinear aqui todo o desenho. Então, vou passar tudo a limpo aqui, deixar um traço mais limpinho para a gente começar a dar um acabamento aqui nesse desenho. Pronto, então agora tudo que eu estou esboçando aqui é com base no que eu já tinha feito aqui por baixo. Embora esteja bem clarinho aí no vídeo, mas aqui eu estou fazendo com base no esboço que eu já construí. Então isso é algo que quando a gente entende esse processo de construção e quando você entende o que é necessário para que o desenho fique bonito ou que você consiga aquele aspecto que você quer. E quando eu falo de desenho bonito, eu não estou falando de um rosto bonito, eu estou falando de beleza no geral. A beleza ela é algo relativo, né? Então de repente eu posso desenhar uma figura feia, grotesca e ainda assim o desenho ficar bonito. Então para o seu desenho ficar bonito é importante você saber o que é fundamental para isso. Só que no caso aqui a gente está falando de beleza mesmo, né? Então para desenhar aqui um rosto bonito eu preciso saber como desenhar um olho, a boca, qual a relação dessas proporções para que no final tenha uma harmonia ali. E essa técnica é uma técnica que já vai te dar esse resultado. Se você desenhar o olho bonitinho, o nariz bonitinho, a boca bonitinha, essa técnica já vai colocar cada coisa no lugar correto e o resultado final é mais fácil de você conseguir um aspecto bonito aí para o seu desenho. É claro que nos primeiros a gente sempre acaba fazendo aquele olho meio tortinho, aquela boca um pouco fora do lugar, mas com um pouco de prática você vai perceber que é muito fácil você atingir resultados positivos aí no seu desenho. A partir de hoje, nunca mais eu quero ver ninguém falando aqui que não consegue desenhar rosto, ok? Então um videozinho aí para vocês começarem a praticar. E galera, novidade aí para vocês. Para quem quer ir um pouco mais além, não quer ficar apenas vendo aqui tutoriais por parte, é claro que aqui a gente vai postar muito conteúdo bom aqui, mas quando nós falamos de aprendizado, a sequência de como a gente absorve esse conteúdo, isso é importante também. Então isso geralmente você tem em um curso. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Saiu agora o meu curso. O curso está ainda aí com o preço de lançamento, o cupom de lançamento. Vou deixar aqui o link na descrição aqui desse vídeo. Tô falando isso aqui para que vocês já saibam aí, de repente vence esses 30 dias, são 30 dias que vai estar com 44% de desconto, quase metade do valor. Então tá com valor bem acessível. E se você é o tipo de pessoa que gosta de ir um pouco mais a fundo, eu acho que esse curso é uma boa oportunidade para você se aprofundar mesmo nessa área do desenho, porque é um curso que engloba muita coisa mesmo. Nós temos lá desenho digital, desenho a grafite realista, né? Criação de personagens, perspectiva. Então é um curso bem completo, como pelo menos eu até agora ainda não vi nenhum curso dessa forma. E isso foi algo que foi justamente o que me fez ficar afastado um tempo aqui do canal, porque eu estava produzindo esse conteúdo e eu queria trazer algo que fosse realmente relevante para as pessoas. Já tem muito conteúdo por aí, tem muita coisa boa e tem muita coisa que na verdade mais te afasta dos seus objetivos do que aproxima.
Então, em um processo de aprendizado, é importante que o educador, a pessoa que está ensinando, ele tenha noção disso. Eu já tenho aí em torno de 15 anos como professor de desenho e já pude experimentar várias coisas e ver o que funciona, como é que funciona a cabeça de uma pessoa quando está nesse processo de aprendizado e testar diversas técnicas. E eu acho que agora, finalmente, eu encontrei a solução para a dificuldade que a grande maioria das pessoas tem. E essa dificuldade geralmente está no processo de aprendizado. Quando ele é feito da forma correta, o resultado final vem. Então você vai ver muitas vezes pessoas mais experientes que trabalham com arte falar sobre fundamentos, os fundamentos do desenho, por que isso é importante. Muitas vezes eu quero aprender caricatura, eu tenho um estilo de desenho em particular que me agrada, e eu quero aprender caricatura, mas eu não aprendi a parte acadêmica ainda. E aí eu fico patinando ali, não consigo atingir os meus resultados, justamente porque eu queimei uma etapa do aprendizado, e isso, ao invés de me levar lá para frente, me jogou para trás na minha evolução como artista. Então, fica aí essa dica aí para vocês. E o link aí para vocês acessarem. Inclusive, esse link está já com o cupom de desconto. Então você pode simplesmente acessar lá e já tem lá pelo menos umas 8 aulas abertas lá, grátis, para vocês olharem mais ou menos como é esse curso. E de repente, se te agradar, você adquire o curso. Vai ser muito bom para você e é claro que vai ser bom para mim também, na verdade. Mas é sempre bom a gente procurar se aprofundar um pouco mais naquilo que a gente gosta. Isso é algo que eu faço por paixão mesmo. Então, independente de qualquer coisa, eu vou estar sempre postando aqui conteúdo para vocês aqui no canal, porque isso é que me motiva, que me movimenta. Bem, e voltando aqui para o nosso desenho, parando de falar coisa aqui, propaganda do lançamento do meu curso. Voltando aqui para o desenho, olha só o aspecto que a gente está conseguindo. Lembra-se que eu falei sobre essa questão da beleza do desenho? Então, quando a gente começa essa parte também do sombreamento, eu vou fazer aqui um leve sombreamento, não vou trabalhar nada aqui muito realista, mas apenas para dar aqui uma sensação de volume. Quando a gente começa a aplicar essa questão da sombra, isso aqui também é algo muito importante, a gente aprender a dominar, porque ainda que o esboço esteja perfeito, a gente consiga ali aquele aspecto bem bonitinho para o desenho, na hora do sombreamento, se eu não souber aplicar da forma correta, eu posso acabar desconstruindo tudo isso que eu fiz no início. Então, por isso que é importante você conhecer o passo a passo do processo do desenho. Eu tenho vários alunos que começam a fazer um desenho e no meio do processo ele já acha que estragou o desenho, ou que o desenho não vai ficar bonito, não vai atingir o mesmo resultado daquele modelo ou daquela referência que ele está utilizando ali. Porém, quando você vai adquirindo experiência, você vê que é tudo parte de um processo. A gente começou aqui fazendo um esboço bem simplificado e você vai ver aqui no final o resultado desse desenho. Apesar de ser um desenho um pouco mais simples, mas a gente vai tentar aqui deixar um resultado bem bonitinho, bem legal, que você não sente ali a necessidade de algo mais. Aplicando aqui um esfuminho só para dissolver aqui um pouquinho essa sombra. Então observe que isso aqui é uma criação totalmente sem referência, algo que eu estou criando a partir da minha imaginação mesmo. Porém, para se fazer isso com excelência, para você conseguir dar um aspecto legal, um resultado final bom para o seu desenho, isso tudo vai ser resultado do quanto você pratica, do quanto que você absorve, do quanto que você observa, para depois então você começar a ter essa capacidade de criar sem precisar necessariamente ter ali um modelo para você estar reproduzindo. Essa técnica pode ser utilizada para fazer
pessoas, figura masculina, figura feminina. Eu poderia desenhar aqui uma pessoa mais jovem, um idoso. Essa é apenas a estrutura, a técnica aqui é apenas a estrutura, essas proporções que a gente joga aqui no início. E depois então você pode trabalhar por cima e modificar isso, alterar tudo que você quiser. Por isso que é importante você conhecer o processo de construção, aprender a dominar o processo de construção. Depois então a gente pode até estilizar em cima disso aqui. Por isso que é muito importante você levar a sério quando você vê algum artista falando sobre os fundamentos do desenho, o porquê que é importante você conhecer os fundamentos do desenho. Quando você tem isso bem claro na sua cabeça, você vai se sentir livre, na verdade, para poder criar seus próprios desenhos, seus próprios trabalhos, sem estar limitado a alguma coisa. Bem, vou começar aqui a jogar uma sombra aqui mais escura desse lado. E quando eu começar a trabalhar essa sombra aqui bem escura, eu já tenho aqui uma ideia na cabeça. Eu tenho uma ideia de uma luz projetada aqui da esquerda para a direita. E aqui vai gerar uma sombra aqui, o cabelo vai gerar uma sombra aqui no rosto dela, uma sombra mais escura. Observe aqui, ó. Então, como é que eu chego a essa conclusão de que aqui teria uma sombra? Observação, né? Estudo de luz e sombra. Na minha cabeça já está bem claro como a luz e a sombra se comportam. Qual a relação de luz e sombra? Então, se eu tenho uma luz aqui projetada aqui da esquerda para a direita, de cima para baixo, e esse cabelo ele tem um volume que ele se projeta um pouco da face, ele vai gerar essa sombra aqui. Então eu vou trabalhar aqui logo algumas sombras em pontos que eu acredito que seriam um pouco mais escuros, e eu começo com isso a dar um efeito mais tridimensional para o desenho aqui. Aqui o rosto ele é projetado, né, um pouco para frente em relação ao pescoço. Então, logicamente, nós vamos ter aqui também uma sombra aqui um pouco mais escura abaixo do queixo aqui, no pescoço. Então observe que desenhar um rosto não é um bicho de 7 cabeças. Porém é preciso prática, é preciso dedicação, observação. E cada vez que você repete esse processo, você vai sentindo um pouco mais de facilidade, você vai sentindo que o desenho flui de forma mais natural. Mas isso tudo é resultado de prática mesmo. Nesse caso aqui eu não vou trabalhar a textura de pele, não vou trabalhar muito esses detalhes. Se você tem vontade de aprender um pouco mais sobre isso, provavelmente mais para frente eu vou refazer aqui um exercício de textura de pele. Já tem um exercício aí no canal, mas a gente está fazendo a versão 2.0 de tudo aqui, né? Nós vamos fazer uma versão 2.0 de muita coisa aqui no canal. Então possivelmente eu vou fazer novamente aqui um exercício de textura de pele. Porém, no nosso curso também tem um exercício lá um pouco mais detalhado sobre várias coisas relacionadas ao desenho. Pra você entender de forma um pouco mais aprofundada como funciona luz e sombra, composição. Então, uma série de coisas que fazem parte desse curso. Esse cabelo, por exemplo, estou fazendo ele aqui de uma forma um pouco mais simplificada, porque não quero um aspecto aqui tão realista. Eu gosto desse estilozinho de desenho que fica entre o realismo e o cartoon. E aqui eu deixei um pouco com essa pegada, então não vou detalhar tanto aqui esse cabelo.
Se você observar esse desenho, dá a impressão de que foi feito com base em algum modelo. Provavelmente deve estar aparecendo alguém. Por mais que não seja alguém que eu conheça, provavelmente aí pelo mundo existe alguma pessoa que se parece muito com esse desenho que eu estou fazendo aqui agora. E isso aqui é o legal. Você desenha alguém que parece alguém real, porém com base na sua imaginação. E falando um pouco mais sobre o processo de aprender a desenhar e os estilos de desenhos, um dos estilos que mais agrada a grande maioria das pessoas aí, que às vezes impressionam bastante, é o desenho realista, né? O desenho realista grafite. Agrada muita gente mesmo, embora tenha aqueles que gostam mais do desenho digital, que gostam mais do desenho um pouco mais estilizado. Mas esse estilo o desenho realista é muito popular e visto como se fosse também aí um dos estilos que seria o máximo que uma pessoa pode alcançar. Porém, algumas coisas a gente vai conversar aqui sobre estilos de desenho e você vai perceber que nem sempre aquilo que mais impressiona visualmente é o mais difícil de se aprender, de se dominar. Mas isso é coisa que a gente vai discutir um pouco mais pra frente aqui no vlog, onde a gente vai bater um papo sobre algumas coisas de desenhistas. Vou jogar aqui uma leve sombra aqui nessa parte também, né? Vai ter uma leve sombra aqui projetada abaixo do nariz. E observe que ela já ficou com um aspecto já bem legal. Tendo em vista que foi um desenho feito de forma um pouco mais rápida e sem nenhuma referência. E é isso que eu quero mostrar para vocês, é que aprender a desenhar de verdade não é apenas você pegar algo e reproduzir. Quando eu falei, por exemplo, sobre o desenho realista, a grande maioria das pessoas acreditam que se eu pego uma foto e reproduzo ela de forma fiel e consigo reproduzir com todos os detalhes, eu já posso ser considerado um desenhista profissional. Porém, vai um pouco além disso, viu, gente? Embora tenha muitos cursos aí, eu mesmo trabalho com desenho realista também, como vocês já viram aqui. Isso eu considero como se fosse o ensino fundamental. Desenho realista, desenho de observação é o ensino fundamental. Quando você começa a partir para outras coisas um pouco mais avançadas, que você começa a criar, aí sim, é como quando você já está começando a partir para o aprendizado superior. Ok? É importante a gente ter isso bem claro na nossa cabeça, porque, como eu falei, o desenho realista, o realismo ou o hiperrealismo, como alguns chamam, é visto como, por ser um estilo de desenho que impressiona pelos os detalhes. Então, erroneamente, muita gente acha que aquilo é apenas para quem já alcançou um nível supremo, digamos assim, no desenho, mas na verdade não. Eu considero que o desenho realista seja um ensino fundamental, é onde você aprende as bases, todas as bases, onde você aprende a observar de uma forma um pouco mais detalhista. Mas quando você vai criar, como isso que eu estou fazendo aqui agora, que é uma criação, quando a gente vai criar, aí sim é hora de colocar tudo isso, todo esse conhecimento à prova agora. E é por isso que essa é uma outra etapa que eu considero uma etapa um pouco mais importante. Observe aqui o resultado final aí do nosso desenho, nossa primeira criação aí do rosto.
a versão 2.0 da nossa construção do rosto. E esse aí foi o resultado do nosso desenho. Ficou muito legal, eu gostei muito de fazer. Assinar aqui, Emanuel Esteves, assina apenas Esteves. E é isso aí, no próximo vídeo nós vamos trabalhar a figura masculina, então aguardem o próximo vídeo. E valeu, galera!